Tornados na região sul do Brasil. Hoje eu converso com a professora Karen aqui da UEPG, bem como com os pesquisadores Cauã e Carlos, que vão nos contar um pouco sobre as pesquisas que eles têm realizado em relação aos tornados aqui na região sul, aqui também no Paraná. A professora Karen esteve pessoalmente lá em Rio Bonito do Iguaçu, cidade que foi devastada por um tornado aqui no Paraná. Eu gostaria de conversar com você primeiro, professora, se você puder chegar um pouquinho mais perto aqui de mim. Professora, bom dia, obrigado por conversar conosco. Você esteve lá, você viu a destruição, além, evidentemente, da questão emocional que a gente tem em ver uma cidade toda devastada por um evento como esse. O que houve de especial nesse tornado? Por que esse tornado acabou com aquela cidade? Bom, foi um tornado muito grande, o diâmetro dele passou de 1.000 metros. Foi um tornado do tipo múltiplo vórtice. Esses tornados são considerados os mais mortais porque eles não geram apenas um vórtice, um tornado só, eles geram vários tornados ao mesmo tempo. E o Cauã fez o levantamento do percurso desse tornado e ele ultrapassou 130 quilômetros. Foi um dos mais extensos já registrados no Brasil. Então é algo inimaginável a destruição que ele causou, não somente na cidade do Rio Bonito, mas também no interior, né, de Laranjeiras e Guarapuava. Trouxe danos irreparáveis, né, e com certeza a população não vai esquecer desse momento extremamente triste, porque a gente não está preparado para situações como essas, né? Antes que eu até fale com os meninos aqui, os alunos do mestrado em gestão do território, professora, em relação à sua pesquisa, você que estuda os tornados, os desastres naturais, a nossa região é propensa também a esse tipo de evento ou existe algo de peculiar naquela região que levou a um tornado acontecer lá? Não, a nossa região é muito propensa. Nós estamos na segunda área mais propensa a tornados do mundo, que inclui o Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia. E a região sul é que concentra o maior número desses casos, que nós fizemos o levantamento aí com a Loriane e também com a Maria. E Ponta Grossa tem suas particularidades. Ponta Grossa nós já registramos 3 tornados aqui em Ponta Grossa. Um de 1927, que é conhecido como Tornado de São João Maria, que foi o trabalho do Rodrigo Gabri. Esse tornado, ele também foi um múltiplo vórtice, chegou à categoria F2, destruiu mais de 300 residências aqui no município de Ponta Grossa. E ele, inclusive, foi responsável pela criação da Associação Comercial de Ponta Grossa, na tentativa de restabelecer o município de Ponta Grossa. Também foi catástrofe. Tanto é que esse tornado, no período que esse tornado ocorreu aqui em Ponta Grossa não tinha defesa civil nem corpo de bombeiros. Então veio a Cruz Vermelha ajudar e Ponta Grossa precisou de auxílio internacional. Legal, professora. Bom, agora eu gostaria de conversar com o Cauã. Cauã, a professora falou aqui sobre esse trabalho de pesquisa que vocês têm realizado. O que classifica um tornado? O que define um tornado? Quais são as escalas que um tornado pode ser avaliado? Um tornado ele é definido como uma coluna de ar giratória muito violenta. Essa coluna de ar tem um funil, mas nem sempre um funil de condensação, onde pode ter precipitação, é visível. Mas quando ele é visível, principalmente durante a tarde, você tem como acompanhar isso. E quando ele é múltiplo vórtice, ele pode ter vários funis ao mesmo tempo. Um tornado geralmente tem danos em linha reta, né, um trajeto definido, e danos do tipo convergente. Então eles têm um padrão aleatório, mas eles convergem entre um centro em comum. Os objetos são lançados por causa da rotação. Entendi. Como que as cidades ou como que as regiões que são mais propensas a esse tipo de evento costumam se precaver com um tornado? Digo, existem alertas? Como isso funciona? Infelizmente, nós não temos nenhuma prevenção especificamente para tornados, mas nós acompanhamos tempestades severas e em locais onde tem observadores, caçadores de tornados, eles avistam um pouco antes e a população pode, desse modo, se proteger, mas infelizmente nem sempre isso acontece e normalmente acontece muita mortalidade justamente por causa disso, porque não tem essa prevenção antes. Entendi. E agora eu queria saber de você, Carlos, que também estuda nessa área. Quando a gente ouve falar em tornado, na maior parte das vezes a gente ouve falar nos Estados Unidos, que lá parece que até eles estão mais habituados com esse tipo de evento. Por que lá acontece tanto? Aqui, como a professora explicou, é a segunda área mais propensa. Mas o que tem de diferente lá que faz lá ter um pouco mais do que aqui?
Então, algumas características são parecidas. No entanto, a localização dos Estados Unidos geográfica também colabora bastante. Aqui, o que poucos sabem é que a região é uma das mais propensas de tornados no mundo, né? Mas também outros tipos de desastres coexistem aqui na região. Tipo aqui em Ponta Grossa, o tipo de desastre mais comum é o vendaval. Então as cidades têm que se precaver desses tipos de desastres. As alterações climáticas tendem a aumentar a incidência desse tipo de evento? De certo modo, sim. Mas o que a gente percebe nos últimos anos são o aumento dos registros. Então, esses registros podem ser feitos através do maior número de pessoas que têm acesso à internet e a celular, do aumento das mídias também, mas também a quantidade de registros oficiais que estão tendo desses tipos de fenômenos naturais. E nós tivemos a oportunidade de conhecer os especialistas em tornados e outros eventos devastadores climáticos aqui de Ponta Grossa, aqui da UEPG. Pesquisadores, parabéns pelo trabalho e obrigado por conversar conosco. Matheus Dias e José Aldinã para o Diário dos Campos.